ideia aqui, a gente combinou de estudar esse livro, né, do atendimento dos bastidores da Disney. Espero que vocês tenham ou comprado o livro, ou quem for participar, né, pode pegar o que a gente for conversando. E aí, a proposta não é nem ficar ensinando, né? Talvez, se esse formato funcionar, a gente pode fazer ao vivo. Aí a gente podia fazer uma live e eu convidar alguém que esteja estudando junto para a gente poder discutir um capítulo, né? E colocar mais pessoas. A gente pode fazer em algum outro software assim, que a gente faça uma sala, né? Com umas 5, 6 pessoas que a gente vai estudando. A gente pode combinar de ler capítulo por capítulo. Eu peguei os 2 primeiros capítulos para a gente ver, só para dar uma geral, né? Do que o livro vai falar. Ele vai falar sobre como que a Disney ela alcança alguns números que são bem relevantes, assim, tanto de recorrência de visita para o parque, quanto na parte de formação de equipe, a parte de cultura, de engajamento. Eu já li esse livro já tem algum tempo e eu lembro que eu tinha gostado bastante dele. E a ideia aqui é a gente relembrar. Então, eu comecei que nem eu sugeri para vocês, né? Dar uma olhada na contracapa, no final, no índice, para saber do que se trata. E aqui eu fiz um resuminho dos personagens, quem que são as pessoas e o que elas fazem. E aí o primeiro capítulo é justamente a introdução dos personagens. E aqui ele trouxe para nós, né? O Bill, que ele é uma pessoa que trabalha num banco, então ele é um vice-presidente de banco. Aí vocês podem imaginar que é uma pessoa mais formal, né? E ele vai descrever isso no livro. Ele tem 58 anos. A Carmen, ela vem de uma indústria de produtos na área da saúde, já é mais jovem, mas também é vice-presidente. O Alan, que ele tem uma empresa na área de software. O Mort, que é o guia, que vai levar o pessoal para conhecer e vai poder falar da estrutura. A Judy, que trabalha na parte de fornecedora de energia elétrica, ela tem 28 anos. E o John Jenkins, o Dom, tem uma faixa de 40 anos, ele é engenheiro e gerente, então é um cara mais formal e mais tradicional. Assim, você vai ver que no livro ele é um cara mais fechadão, ele é um cara que não queria estar lá na Disney, né? Que ele acha que ele estaria perdendo tempo ali, né? E aí começa aqui, né, falando eu acho que os pontos principais é que ele vai descrevendo, né? Aqui estão as pessoas falando com a família. O que eu anotei nesse capítulo é que 70% das pessoas, né, que visitam a Disney, elas sempre retornam. E isso aqui também tem uma passagem aqui no finalzinho do primeiro capítulo, que ele fala que dentro do estudo lá principalmente dessa pessoa de software, que fez com que ele decidisse ir participar desse treinamento na Disney, foi que um aumento, né, de 1% no índice de retenção de cliente significa um aumento de 7% nos lucros. E aí, dentro desse contexto, do cenário da empresa dele, ele trouxe essa informação, né? Poxa, se 70% dos visitantes retornam na Disney, eu vou lá e vou descobrir o que eles estão fazendo para eu também conseguir ter essa taxa de retenção. E aí, no capítulo 2, ele traz essas pessoas juntas, né? Então ele chamou da gangue dos 5 aqui. E aí ele fala também, né? Logo no comecinho aqui que eu grifei, que eu coloquei da Carmen, que parece que 33 milhões, né, de pessoas visitam os 3 parques temáticos da Disney na Flórida anualmente. E é uma quantidade relevante, né, de pessoas e de acesso. Lá na frente eles vão falar mais ou menos a visita diária, né? E aqui também tem uma passagem do livro que eles estavam conversando, o Bill, né? E deixa eu ver até aqui que eu anotei, embora eu tivesse tudo no máximo de dúvida, que ele fala aqui, ó. Embora tivesse dúvida sobre a seriedade do tempo que iria passar ali, estava decidido a aprender o máximo que pudesse. Afinal, o desempenho das ações da Disney e seu sucesso financeiro não apenas eram conhecidos como provocavam inveja a qualquer empresa. E aí eu anotei aqui para quando você, né, e isso, imagina assim, que cada personagem
ele trouxe todos esses personagens para que ele conseguisse que vários tipos de personalidade se identificassem com essas personagens do livro, e aí você vai ter mais uma predisposição para falar, caramba, essa pessoa ela é parecida comigo, e se ela está estudando, ela está passando por um monte de situação, você, né, como leitor ali, você vai se conectar mais. No caso do Bill, que ele é um cara mais frio, né, o que eu coloquei aqui? Às vezes a gente vai se deparar com algum curso, alguma metodologia, alguma informação, e às vezes a gente fica meio resistente ali, né, de dar abertura para aquele conhecimento, porque vai falar, quem que é aquela pessoa, né, ou qual que é o resultado que aquela pessoa conseguiu para eu estar aprendendo. E aí eu coloquei aqui que diante de resultado prático, para a gente ter uma dose extra de humildade, porque à medida que você for crescendo, né, com o seu e-commerce, ou com o seu negócio, ou mesmo na sua profissão, e aí você vai ter esse tipo de vivência, né, com a empresa e experiência de treinamento. Não é incomum no mercado corporativo a gente, sabe, menosprezar ou falar, pô, eu vou perder meu tempo, eu estou tão ocupado aqui com os projetos. Então, assim, essa dose de humildade ela é importante, né? E também, né, o Bill, que ele estava principalmente focado nessa parte de lucratividade, ele estava vendo ali, né, que cada ponto percentual obtido pelo meio, por meio de um programa de retenção que eles estavam desenvolvendo, dentro do negócio dele ele tinha um aumento de 1,5 milhão de dólares no lucro. Então, assim, como ele é muito técnico, né, muito analítico, ele está muito ancorado nessa parte de dados e de análise. E aí aqui eu fiz uma marcação falando da importância de você conseguir criar programas de fidelidade, de recorrência, né, dentro da tua loja, porque isso vai fazer bastante diferença. Aí mais uma anotação é que lá, né, nos parques existe uma lotação de 50 a 75 mil pessoas diárias, né? Aí precisa só ver se isso ainda é atual, porque o livro já tem um tempinho. E aí o Disney aqui tem uma citação que fala, que é atribuída a ele, né? Que você se torna mais vulnerável justamente quando todos falam da sua grandiosidade, né? E aí tem um ponto aqui justamente que cita um dos personagens falando isso. Então, possivelmente, o que o Disney quis colocar, né? Que às vezes a empresa, ou o teu produto, ou o teu canal de venda, né? Eu vou extrapolar um pouco essa analogia. Você já está tão bem consolidado em algo que você para de prestar atenção e aí você se sente ali, né? Realmente líder daquela situação e que não vai chegar ninguém para ocupar aquele espaço. E aí ele até chama de red zone, de zona vermelha ali, né? Que é onde você realmente está correndo um risco, você está cego ali para aquele ponto. E aqui está finalizando já esse capítulo, esses 2 capítulos. Aqui ele também falou, estava descrevendo o Dom, né? Que o Bill é o do banco, né? O Dom é um engenheiro e ele é todo ligado em tempo, em prazos, em métricas, né? E aí eu também fiz uma anotação, assim, que a produtividade de número versus a satisfação dos clientes, porque o Dom estava muito com essa visão de, eu estou indo para esse treinamento, mas espera lá, né? Eu estou perdendo tempo, eu poderia estar melhorando o tempo de produção lá da empresa que ele trabalha. E isso não é excludente, você trabalhar de forma produtiva, cuidando da satisfação do seu cliente. De todas essas apresentações que ele faz no capítulo 1 e 2, ele quer deixar muito claro isso, que a importância de você ter ferramentas e estratégias para que o seu cliente compre de forma recorrente tem um impacto muito significativo no lucro. E eu já vi, depois eu vou tentar trazer em algum conteúdo aqui no Insta ou no formato mais longo de YouTube, as pessoas falarem de como que você vai pagar menos em estratégias de retenção do que você vai ter que investir em estratégias de aquisição. Então você vai ter, às vezes, que fazer estratégia para adquirir novos clientes, que é mais barato você investir em estratégias de retenção e isso vai te trazer uma lucratividade maior ao longo do tempo, tá? E aqui o Mort, vou chamar de Mort mesmo, ele fala no final, né, do segundo capítulo. Então, assim, o primeiro capítulo ele descreve as personagens, no segundo capítulo elas interagem entre elas, dentro do Magic Kingdom eles se encontram, e aí eles vão dando mais elementos ali, descritivos de cada uma das pessoas, e aí no final o Mort chega, que ele vai ser o guia, né, e vai mostrar essas chaves da Disney, e aí deixa uma pergunta para as pessoas, né, quem são os concorrentes da Disney? Com quem que as pessoas comparam a Disney World aqui?
E aí ele vai fechar esse segundo capítulo, também é uma forma da gente pensar assim, quem são os nossos concorrentes diretos e indiretos. Eu acho que ele vai falar no livro, né? Às vezes o concorrente não é só o cara a empresa, né, que vai prestar o mesmo serviço ou vai vender o mesmo produto. Hoje a gente está no mundo conectado e todo consumidor ele tem várias experiências, né? Seja no atendimento, seja na hora que ele recebe um pacote, seja no tempo que um pacote demora para chegar na casa dele. E aí é natural que a pessoa ela vai comparar isso com a tua loja, né? E aqui tem umas anotações da primeira vez que eu li o livro. Essa segunda eu estou fazendo mais colorido aqui, para dar um destaque aqui para vocês. O idealmente era a gente conversar, né? Então também deixa nos comentários aí se vocês estão comprometidos aí estudando comigo esse livro. Aí, a cada 1% de retenção de cliente, um banco lucra 1,5 milhões, né? Reter ou conseguir novos clientes, eu marquei aqui. Eu coloquei de 50 a 75 mil visitas diárias. Aí eu fiz uma observação. O autor definiu alguns perfis na figura da gangue dos 5. Assim, os leitores irão identificar-se com algum dos perfis. A ideia é mostrar que essa metodologia serve para todos. Escolheu também diversos setores de mercado. Então, assim, quando você está escrevendo um livro, né? Aí só por curiosidade, o objetivo da pessoa que escreveu é ele alcançar uma audiência, né, plural. E por isso que ele trouxe ali 5 personagens extrovertidos, introvertidos, mais velhos, mais jovens, otimistas, pessimistas, críticos, porque isso com certeza vai abarcar uma audiência maior. E aí conta pra mim aqui o que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês têm outra sugestão de formato, se isso ficaria mais dinâmico numa live. Se você que está vendo o vídeo gostaria de participar, se você toparia entrar e a gente fala ali, vamos estudar essa semana então o capítulo 3 e o capítulo 4 juntos? Aí a gente estuda o capítulo 3 e 4, vem num dia, horário, entra junto e conversa. Eu acho que assim a gente consegue dar um ritmo bacana.